24, Gênesis 24, nós vamos dar continuidade à série de exposições neste livro. Gênesis 24. Vamos fazer uma leitura, meus irmãos, que vai do versículo 29 até o versículo de número 53. Gênesis 24, 29 ao 53. Parte do texto que faremos a exposição no sermão dessa manhã. Gênesis capítulo 24, versículos 29 ao 53. Assim diz o Senhor. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com um homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora. Eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos e servas e camelos e jumentos. E Sara, a mulher de meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ele deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade ao meu senhor, fazei-mo saber. E se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te. Seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas
a seu irmão e a sua mãe. Até aqui, meus irmãos, vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua palavra nessa manhã lida, cantada, e agora, Senhor, esta que será pregada ao coração dos teus filhos. Nos faz enxergar a tua verdade, Senhor. Nos ensina, nos admoesta, nos exorta e nos transforma. Edifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade, ó Senhor. Transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão anterior nós vimos que, pela providência de Deus, o servo de Abraão foi levado até Rebeca. Ele a encontra na cidade que Abraão o havia comissionado a ir. Neste caso, nós estamos falando da cidade de Harã. E chegando lá, chegou até o servo uma moça, chamada Rebeca. E nós vimos que a moça preenchia a todos os requisitos para vir a ser a futura esposa de Isaac. Afinal, era uma moça amável, humilde, servil, bela, virgem e com idade para casar. Além disso, e principalmente como havia requerido Abraão, era filha de Naor, seu irmão. E ao perceber isso, Eliezer ora ao Senhor, agradecendo por sua providência, e faz com que Rebeca, então, corra à sua casa e conte à sua mãe o que havia ocorrido nas margens do poço. Ao fazer isso e ao ouvir os relatos de Rebeca, o seu irmão, chamado Labão, corre em direção àquele homem, o servo de Abraão, e ali lhe dá as boas-vindas. Vejam, meus irmãos, como nós dissemos no sermão passado, nós temos aqui uma das mais vívidas e belas cenas dentre as histórias do livro de Gênesis que são narradas por Moisés. Mais uma vez, eu preciso reiterar isso que está diante de nós aqui. A narrativa é construída de um modo extremamente detalhado aqui, numa forma bastante peculiar. O autor, neste caso Moisés, se esmerou a trazer para nós, os leitores, as mínimas circunstâncias do que ocorreu ali. E isso, meus irmãos, deveria nos chamar a atenção. Talvez você pergunte, mas por que nos chamar a atenção? Deveria nos chamar a atenção em detrimento da escassez de detalhes que há em outras histórias, em outras questões que nos são trazidas aqui no livro de Gênesis e que são extremamente importantes no decorrer do desenvolvimento da história da redenção. Histórias importantes e misteriosas, como, por exemplo, a história de Melquisedeque, o sacrifício que Abel ofereceu, a trasladação de Enoque e muitas outras histórias que foram contadas por Moisés até chegar aqui, onde Moisés nos traz muitos detalhes para descrever algo tão comum, tão simples, não apenas aos seus dias, mas também aos nossos, como o casamento de um homem com uma mulher, observando os padrões de sua época. Então isso deve nos chamar a atenção, irmãos. Isso deve nos provocar que lemos as Escrituras diariamente, pelo menos eu espero que todos aqui o façam isso, e ao lermos e relermos textos como esse, tenhamos a consciência de nos questionar acerca por que disso. Por que isso? Por que Moisés fez assim? Ora, uma das respostas plausíveis que podemos dar é para nos fazer perceber, ou melhor, enxergar, irmãos,
a providência de Deus nas ocorrências comuns da vida humana. Porque por mais que muitos queiram e pensem, as Escrituras não nos revelam algo apenas transcendental, mas também muitas coisas que nos são imanentes, coisas do nosso cotidiano, coisas do nosso dia a dia, para nos mostrar exatamente como devemos aplicar essas verdades transcendentais nas nossas vidas. Para que possamos exercer então a prudência e outras graças que o Senhor nos concede através da sua palavra. Porque as Escrituras, meus irmãos, não foram destinadas à investigação dos sábios deste mundo, mas ao exame dos simples e humildes e contritos de coração, a fim de dar a estes sabedoria e virtudes para a vida, bem como condução de suas famílias diante de Deus e dos demais homens. Essa sabedoria e essas virtudes, irmãos, nos ajudam então a discernir o bem e o mal, as obras de Deus, das obras dos homens e das obras do diabo, conduzindo-nos assim a tomar decisões e atitudes certas, desviando-nos do mal e nos ensinando inclusive a confiar no Senhor e na sua boa mão, que está a conduzir toda a história, inclusive as nossas, individualmente. E é exatamente isso que pode ser visto nos versículos que acabamos de ler. Quando Moisés passa agora a descrever as atitudes que tomaram a família da então futura noiva de Isaac, Rebeca. Voltem aí seus olhos ao texto e vejam novamente o que dizem os versículos 29 ao 31. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele homem, neste caso, eu acredito que seja Eliezer, o Damasceno, servo de Abraão. Nós temos aqui, irmãos, a descrição da hospitalidade da família de Rebeca. Seu irmão, Labão, muito provavelmente por ser o primogênito de Betuel, surge aqui na história como sendo o anfitrião da casa. Ou pelo menos se colocando como tal. E isso é fácil de perceber porque o texto diz que quando ele ouve sobre este homem e vê o que a sua irmã havia recebido dele, a Escritura diz que ele corre ao seu encontro e ao chegar diante do homem, ele então o saúda, dizendo: entra, bendito do Senhor. E o questiona: por que estás fora? Porque eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. A sabedoria, em Provérbios 18, versículo 16, diz que com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. É difícil, irmãos, à primeira vista, e principalmente pelo que a maioria de nós conhece de forma atravessada sobre Labão. Eu digo atravessada porque acredito que todos aqui saibam da história de Jacó. Então sabem muito bem quem é Labão. Nós não chegamos ainda na história de Jacó no decorrer das exposições, por isso atravessado, porque eu já tenho um pré-conceito acerca de quem é Labão. Daí a dificuldade de olhar para Labão e não pensar que a atitude desse fosse por ganância. Ganância. Dificilmente a maioria de nós olhará para esse texto e enxergará a atitude de Labão como sendo uma atitude de gentileza, de afetuosidade, de gratidão, porque um estrangeiro presenteou a sua irmã com presentes
com pedras preciosíssimas. Entretanto, irmãos, ainda que não fosse essa a intenção, Deus, o Senhor, a fez ser. E aí, mais uma vez, parafraseando a sabedoria, o presente é aos olhos dos que o recebem como pedra preciosa, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Sendo assim, irmãos, podemos acertadamente dizer que a saudação e o convite que Labão fez a Eliezer, apesar de conter um interesse ganancioso, ao mesmo tempo demonstrou gentileza e afetividade. Pois vejam aí como é que ele saúda ao servo de Abraão. Ele diz: entra, bendito do Senhor. Há duas razões para essa afetuosidade aqui, irmãos, para essa cortesia. Em primeiro lugar, porque ele portava muitas riquezas. Riquezas. E em segundo lugar, pelo testemunho da própria irmã, pelo testemunho de Rebeca. E, meus irmãos, não nos esqueçamos disso. De fato, Eliezer foi um homem abençoado por Deus. E aqueles que são benditos de Deus devem ser bem-vindos no nosso meio. Devem ser benditos em nossas casas. No entanto, é necessário que tomemos cuidado com aduladores. Deixa eu melhorar o adjetivo, né? Bajuladores. No nosso cotidiano, o chamado puxa-saco. Aduladores, bajuladores, puxa-saco são pessoas perigosas, irmãos. São pessoas que não têm escrúpulos. São pessoas egoístas, interesseiras. A língua é carregada de lisonjas, mas não se esqueçam, também tem perfídia, é uma língua venenosa. Cuidado com estes que vivem ali elogiar, que vivem a concordar com tudo que você diz e faz, que vivem a lhe cercar com lisonjas. Cuidado com estes. Provérbios, capítulo 29, versículo 5, o sábio diz: o homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Trama uma armadilha para lhe derrubar. Então tenham muito cuidado, irmãos, com os bajuladores. Tenham muito cuidado, irmãos, com quem gosta de puxar o saco. Porque a bajulação infla o ego para nos conduzir ao erro, para nos fazer confiar nos elogios vazios em vez de conselhos sinceros. Cuidado com os bajuladores, meus irmãos. Cuidado com os muitos elogios, as diversificadas considerações, os incansáveis apoios. Lembrem-se que o que nós devemos buscar não é a aprovação dos homens, mas de Deus. De Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 ao 6, ele diz: como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens. O evangelho foi pregado não para agradar o povo, não para satisfazer os ouvidos de quem estava ali ouvindo, não para acariciar os egos, mas para agradar a Deus, que é quem prova os nossos corações, diz Paulo. E aí ele prossegue dizendo: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos. Como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Portanto, cuidado com aqueles que vivem a lisonjear vocês. Mais vale, irmãos,
aquele que nos repreende sinceramente do que aquele que nos bajula. Como diz Provérbios 28:33, quem repreende o homem achará depois um favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O servo de Abraão percebeu isso, como nós podemos ver nos versículos seguintes. Vejam aí os versículos 32 a 33. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E então Labão, pelo visto, diz: fala. Irmãos, quão comprometido foi o servo de Abraão nessa questão, nessa missão que lhe foi confiada. Vejam que ele percorreu uma longa estrada, um longo percurso. E diferentemente de nós que viaja ou de carro, ou de ônibus, ou de avião, já que não temos mais as ferrovias para isso, viajou nos lombos de um animal, irmãos. Quilômetros e quilômetros de distância. Certamente, ao chegar naquela cidade, ele estava exausto. Ele não estava só cansado, ele estava exausto. E não apenas isso, ele é recebido por uma família da melhor maneira possível, encontrando assim um bom lugar para pousar, para descansar. Mas ainda assim, prestem atenção de como foi a sua atitude. Não desvaneceu em nenhum momento do seu propósito. Não descansou, irmãos, até que visse consumada a sua missão. O servo não descansaria enquanto sua missão não fosse completada, seu objetivo, seu alvo não fosse atingido. Assim, irmãos, ao ser convidado para comer, ou seja, alimentar-se, ele recusa a oferta peremptoriamente. Ele diz: eu não vou comer até que vocês ouçam o que eu tenho a dizer. Meus irmãos, a realização do nosso trabalho e o cumprimento daquilo que nos foi confiado, seja para Deus ou para os homens, deve ter preferência ao nosso bem-estar, mesmo que este seja necessário. A comida e a bebida de homens e mulheres piedosos, irmãos, é cumprir a vontade de Deus, sempre. Jesus, em João 4,34, nos ensina que a vontade de Deus vem antes da nossa. O problema é que, infelizmente, muitos de nós têm tomado decisões importantes pensando primeiro em si mesmos. Pensando, em primeiro lugar, na família. Nas oportunidades da vida, nas carreiras, nos títulos, que no Senhor, na sua glória e no seu reino. A grande realidade é que esse tem sido o modus operandi da maioria de nós. E você quer ver como isso é verdade? Nós mudamos de emprego sem nos importar se vamos ter tempo para adorar a Deus ou não. Se vamos ter tempo para cuidar das nossas famílias ou não. Nós não consideramos isso numa escala de prioridades. Nós mudamos de cidade, irmão, sem considerar primeiro se lá seremos alimentados pela pregação fiel da palavra, se seremos pastoreados. Nós não colocamos isso como prioridade, nós colocamos todas as outras coisas. Sejamos honestos. Nós nos comprometemos com os serviços, nós nos comprometemos com os estudos, nós nos comprometemos até mesmo com o lazer. Sem priorizar o que vem do alto.
é sempre o que, em primeiro lugar, me dá prazer, me satisfaz e me favorece. E parece que Deus não está nessa conta. Parem para pensar nisso. Parem para pensar nisso. Estamos mais preocupados com nós mesmos, irmãos. Os nossos próprios interesses, relegando Deus a uma adaptação. Veja, não somos nós que devemos adaptar as nossas vidas à agenda de Deus, mas é Deus quem tem que se adaptar às nossas. É o sentido inverso das coisas. Porque mais parece é que nós somos deuses. Ah, Deus, eu não tenho tempo para te adorar no domingo. Então, Senhor, te vira aí durante a semana. Aceita o que eu fizer durante a semana. É como se nós estivéssemos dizendo a Deus assim, porque se eu não fizer isso, quem é que vai pôr comida na minha mesa? Quem é que vai pagar a minha conta de luz, a minha conta do aluguel, a minha conta do meu plano de saúde? Quem é que vai pagar, Senhor? Dinheiro não cai do céu. É isso que nós estamos dizendo para Deus. E aí nós estamos rasgando tudo isso que a gente está falando aqui há 3 domingos, de providência, de fé. Rasgamos. Porque, diferentemente desses homens, não confiamos no Senhor como deveríamos. Estamos mais preocupados com nós mesmos, o nosso conforto, os nossos interesses. E Deus que se adapte a nós. E, meus irmãos, não funciona assim. O próprio Senhor Jesus admoestou seus discípulos contra esse tipo de atitude, dizendo, buscai primeiro o quê, irmãos? O que Jesus diz aos discípulos? O que Jesus dizia às multidões que seguiam ele? Buscai primeiro o quê? Esse reino? Buscai primeiro um emprego, buscai primeiro uma posição cômoda no seu trabalho, buscai primeiro os seus diplomas, buscai primeiro os seus favores, o seu bem-estar, aí depois vocês lembram, se tiver um tempinho, do meu reino. Não, Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente inverte isso. A gente inverte. A gente primeiro coloca assim, primeiro eu vou satisfazer todas as coisas, aí depois eu vou buscar o reino de Deus. Meus irmãos, Deus, a vontade de Deus deve ser o objetivo principal das nossas vidas. Deve estar acima de todas as outras preocupações, necessidades e desejos que nós temos. O dia que fizermos isso, irmãos, pela fé, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4,19, Deus suprirá todas as nossas necessidades. E talvez você pergunte assim, mas como fazer isso? Nós faremos isso vivendo de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Nós faremos isso quando valorizarmos mais a justiça e a retidão em todas as nossas ações e em todas as áreas da nossa vida. Bem como quando exercermos a fé que Deus nos outorgou. Confiando, crendo e esperando que todas as nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. Tanto materiais quanto espirituais, por meio da sua providência. Tal qual fez Abraão, tal qual fez Eliezer, o servo de Abraão. Porque vejam aí quão hábil foi esse homem na condução da sua missão. Agindo sempre de forma prudente, com integridade.
em suas ações, refletindo a sua fidelidade ao seu Senhor. Justo com aqueles que o recebiam. Como nós podemos ver nos versículos seguintes. Vejam aí 34 a 38. Quando ele diz, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, e vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentas. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz a um filho a meu senhor, depois da sua velhice, e deu-lhe tudo quanto tem. E o meu senhor me fez então jurar a ele, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai, e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Prestem atenção nisso aqui. Em primeiro lugar, ele não escondeu deles quem o havia enviado. Ele estava na casa de quem? De Betuel. Da família de quem? Do próprio Abraão. Como Abraão havia ordenado a ele. Então ele faz questão de dizer para aqueles homens, eu sou o servo de Abraão, vosso irmão. Vosso familiar. E aí percebam, irmãos, que há uma mudança aqui, porque se antes ele já era bem-vindo pelas riquezas e pelo que havia dito a Rebeca, agora ele passa a ser bendito ainda mais. Porque era servo de um familiar deles. Alguém que era conhecido, vejam bem isso, irmãos, a importância do bom testemunho. Não apenas era conhecido, como era respeitado. E nós podemos deduzir aqui que não eram ignorantes dos seus bens. Porque se nós atentarmos para o que diz o capítulo 22, Abraão conhecia o que acontecia com eles. Isso significa dizer que, mesmo morando distantes, nunca perderam os laços familiares. E sendo assim, então, ele menciona duas coisas em conformidade ao que lhe havia ordenado seu senhor Abraão para recomendar a sua proposta. Primeiro, que o seu senhor Abraão, pela bênção de Deus, tinha muitas posses. E segundo, que tudo que Abraão tinha havia dado a Isaque, em cujo nome ele veio buscar uma esposa. E é por isso, então, que ele começa a falar para Abraão. Aliás, começa a falar para Labão o que Abraão havia dito a ele. Que ele não buscasse filha entre os cananeus para casar com Isaque, mas que buscasse na casa de seu pai, na casa de sua mãe, entre a sua parentela. Insinuando ali que, embora Abraão, preste atenção nisso, irmãos, isso aqui é importantíssimo. Porque o que esse homem está dizendo para eles é dizendo o seguinte, ainda que Abraão tenha ido para um lugar tão distante, ele ainda os carrega em seu coração. Ainda que vocês conheçam ao Senhor aqui, e aí mais uma vez, informação atravessada, né? Mas ainda assim, tem ídolos dentro de casa, ainda assim, ele os carrega no seu coração. E isso me lembra as palavras de Matthew Henry. Quando ele diz que os mais altos graus do afeto divino não devem nos desviar do afeto natural, que o próprio Deus é quem estabelece na relação familiar. Vou repetir, irmãos. Os mais altos graus do afeto divino não devem desviar o afeto natural que o próprio Deus nos concede na relação familiar. Isso é tão importante para Deus que há um mandamento para isso. Honrar pai e mãe. Pai e mãe devem ser honrados. É mandamento do Senhor.
Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16, enfatizam isso. E é uma lástima, irmãos, que muitos esqueçam disso. Quem ignora isso peca contra Deus. E com Deus, irmãos, não se brinca. Não se suscita a ira do Deus vivo, irmãos. Como você pode dizer que ama o Senhor sobre todas as coisas e ignora esse mandamento? Eu queria entender, irmãos, isso. Como você diz que teme ao Senhor e ignora o quinto mandamento? Desonrando seu pai, desonrando sua mãe. Acaso você vai honrar a Deus se você não consegue honrar o seu pai? Se você não consegue honrar a sua mãe, você vai honrar a Deus? Como é que você vai fazer isso? Eu odeio meu pai, eu desprezo a minha mãe, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas. Como é que você ama? Como é que pode isso, irmãos? Efeito reverso, é? Não ama. Não ama. Porque é impossível, irmãos, é impossível haver amor a Deus num coração assim. Ora, se você amasse a Deus sobre todas as coisas, amaria seu pai, amaria sua mãe, honraria eles. Não porque eles merecem. Não porque eles são bons. Mas porque é Deus quem ordena isso. Porque é Deus quem ordena isso. A dignidade deles em serem honrados não está naquilo que eles são, irmãos. Ou naquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Mas na autoridade que foi concedida a eles por Deus, quer seja para a sua bênção, quer seja para o seu juízo. Tem gente que vira as costas para o pai, para a mãe, simplesmente porque não são crentes. Tem gente que se esquece dos próprios irmãos de sangue, porque não seguiram seus caminhos. Porque estão cheios de defeitos e pecados, ou porque simplesmente são ímpios, e quem não é, irmãos? Mas o que nos ensina o Senhor hoje aqui? Exatamente isso. Abraão desprezou seus irmãos, Abraão desprezou seu pai, Abraão desprezou sua casa. Não, irmãos. Ele esqueceu de sua família, mesmo morando em uma outra terra, adorando o único Deus vivo e verdadeiro, diferentemente dos seus demais familiares. Ele fez isso de modo algum. Antes, para aquela segunda coisa mais importante na vida do seu filho, ele lembrou-se deles. E nessa atitude ele nos ensina que nós expressamos o genuíno amor fraternal quando, em primeiro lugar, fazemos isso em nossa casa. Em nossa casa, em meio à nossa família. Porque você, pai, você, mãe, não está criando seus filhos apenas para crescerem, se casarem, irem morar numa outra casa e esquecerem de você. Você, pai, não tem dedicado a sua vida a criar os seus filhos no temor do Senhor para que seus filhos se tornem inimigos um do outro quando crescerem. Se o nosso Deus
abomina divisão no meio do seu povo, irmãos, como nós poderíamos adotar isso na nossa casa? Acaso nós sentimos prazer quando nossos filhinhos pequenininhos brigam um com o outro, irmãos? Quando vemos o mais velho desprezar o mais novo, ou o mais novo desprezar o mais velho, nós nos alegramos com isso, nós achamos isso bonito? Não, irmãos. Se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos honrar pai e mãe. E eu sei que em determinados contextos isso é muito difícil, irmão. Mas como dizia Jesus, amar quem nos ama é muito fácil, né? É muito fácil. A verdadeira prova de amor está em orar, em pedir, em clamar, em suplicar por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem. Mas infelizmente nós temos esquecido disso. Ah, pastor, mas Jesus diz que aquele que amar mais o Pai do que a mim, não tire fora do contexto as palavras de Jesus. Porque quando Jesus diz quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo com isso que você deve odiar seu pai e sua mãe. Jesus não está dizendo que você deve agora desonrar seu pai e sua mãe. Porque um mandamento não anula o outro. O que Jesus está dizendo e estabelecendo é a prioridade do nosso coração. Porque se o seu pai lhe impede de adorar a Deus, ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou a sua família, você pode se apartar dele. Mas isso não lhe dá o direito de odiá-los. E sim de orar por eles. Para que Deus os salve, para que Deus os converta. Para que Deus os faça enxergar a verdade. Para que Deus use de misericórdia com eles como usou com você, como usou comigo, como usou conosco. Jesus em Mateus 5,44, irmãos, ele diz assim: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Eu pergunto a você, o que nos faz deixar de fora nossos pais, nossos familiares, por pior que sejam? A honra e, portanto, a obediência, o amor aos pais, como diz Paulo em Colossenses 3,20, irmãos. Colossenses 3,20. Pode anotar aí na sua Bíblia. Um bom exercício hoje à tarde para meditar no sermão. Colossenses 3,20. O apóstolo Paulo disse: quem faz isso honra pai e mãe, agrada a Deus. Lembra? O que é que nós temos feito? As nossas ações têm agradado a Deus porque estão de acordo com a sua vontade ou têm suscitado a ira de Deus? Abraão continuou a honrar seu pai e sua mãe ao demonstrar a dignidade de seu irmão, mesmo não tendo este seguido com ele para Canaã. Foi lá que ele mandou o seu servo buscar uma noiva, Isaque, seu filho. Pois ele disse: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus. Ora, Abraão foi encorajado pelo testemunho da sua consciência, uma consciência que andava diante de Deus, em um curso regular de uma vida santificada, irmãos, e consequentemente deduziu que Deus faria prosperar o seu intento.
Que testemunho era esse? Ora, o testemunho era o testemunho da aliança, do pacto. A aliança que Deus tinha feito com ele e que é descrita lá no capítulo 17, onde Deus diz a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É por isso, então, que Abraão pode agora olhar para o seu servo e dizer: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará um anjo e fará prosperar o teu propósito. Um apelo pactual. É uma confiança na palavra de Deus. Matthew Henry diz que enquanto temos consciência da nossa participação no pacto, podemos aceitar os consolos da participação de Deus nele e devemos aprender a aplicar as promessas gerais aos casos particulares, conforme houver ocasião. E é exatamente isso que Abraão faz. É exatamente isso que o servo dele faz aqui. E é por isso então que ele diz aí nos versículos 39 ao 49. Então disse ao meu Senhor: porventura não me guiará, não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família, da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família. E se não te derem, livre serás do meu juramento. Sabe o que Eliezer vai dizer para eles? E hoje eu cheguei diante do poço. E ao chegar lá, eu orei ao Senhor, ao Deus do meu Senhor, para que essa palavra se cumprisse. Que a moça que descesse aquele poço e eu pedisse para me dar água, e ela me desse e ainda oferecesse aos meus camelos, seria a que Deus havia escolhido para o seu filho. Para o filho do meu Senhor. E é interessante porque quando nós olhamos os termos que são utilizados aqui, não era uma oração audível, era uma oração em espírito que o servo fazia. Ou seja, ela não tinha como ouvir. Eu podia dizer: não, ela estava descendo e viu ele orando, escutou e se interessou. Não, era em espírito. Ela não ouviu a oração do servo. E aí acontece exatamente como tinha de acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho de Deus é sempre um caminho reto, direito. E aqueles que percorrem esse caminho são muito bem conduzidos por Ele mesmo, o Senhor. Eliezer coloca sobre eles, a família de Rebeca, a decisão, então, de acreditarem no que ele diz e consentir, ou não consentir antes de investigar, procurando o próprio Abraão. Por isso ele vai dizer a eles: se vocês desejarem lidar gentilmente e honestamente com meu Senhor, muito bem. Se não, apenas me avisem, me deixem saber. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que são honestos têm razões suficientes para esperar que sejam tratados da mesma forma, ainda que em muitos casos não sejam. Mas de boa consciência, é assim que nós agimos. Até que se prove o contrário. E sendo assim, livremente, alegremente, eles aceitam a proposta com base em um princípio muito bom. Que princípio era esse? No nosso linguajar mais popular de nossos dias, isso é de Deus. É assim que a gente diz: rapaz, isso é de Deus. Mas entre eles foi: do Senhor procedeu isso. A providência sorriu para ele. Quem poderia se opor a isso? Vejam que eles não objetam aqui quanto à distância. Eles não objetam aqui por uma possível mágoa de Abraão por tê-los deixado.
nem o fato dele ser muito rico. Eles não questionam a veracidade daquilo que esse homem estava dizendo. Antes confiam na sua integridade. Por quê, irmãos? Porque a boa mão do Senhor estava sobre isso. E, meus irmãos, como seria bom se a honestidade prevalecesse universalmente entre os homens. Ao ponto de que aceitar a palavra de um homem fosse tanto um ato de prudência quanto de boa índole. Se isso não acontece no mundo, ao menos dentro da igreja deveria acontecer. Por isso, irmãos, se esforcem na piedade para que isso aconteça. Porque ainda que não aconteça em todas as igrejas, na nossa, com aqueles com quem convivemos em Cristo, deve acontecer. Se esmerem, irmãos, em fazer reluzir em vós o bom caráter de Deus, em fazer resplandecer em vós o Espírito Santo que habita em vocês, de fazer resplandecer em vós a luz e o caráter de Cristo em suas atitudes. Digam sempre a verdade em amor uns aos outros. Sejam honestos, sejam misericordiosos, sejam hospitaleiros. E procurem viver as suas vidas de acordo com a vontade de Deus. Se submetam à vontade divina. Submetam à vontade divina as suas vidas, as suas carreiras, a sua casa. Tomem o exemplo que o Senhor nos dá hoje aqui, deste servo de Abraão, de Isaac, de Rebeca. E assim como eles, digam amém para tudo que vier da boa mão do Senhor. Da boa mão do Senhor. Aos jovens solteiros. Temos alguns aqui. Em idade e fora de idade. Somos jovens solteiros. Prestem atenção nesse exemplo. Um casamento que procede do Senhor não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque em tudo quem o conduz é a mão do Senhor. E quando a mão do Senhor está sobre algo, aquilo prospera. Não procurem estabelecer relacionamentos com base no que acontece no mundo, mas com base naquilo que a palavra de Deus nos diz, com base no testemunho vívido das alianças matrimoniais que foram firmadas no Senhor e que prosperaram, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram. E quando a boa mão do Senhor está sobre isso, ainda que apareçam dificuldades, elas são superadas, irmãos, rápido. Rápido. Porque vejam aí o que acontece. Depois de ele contar a história e de pedir a mão de Rebeca para Isaac, vejam aí o que é dito nos versículos 50 a 53. A resposta que dá a família. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma-a e vai-te. Seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Ele faz um reconhecimento agradecido ao sucesso que alcançou. A quem em primeiro lugar, irmãos? A quem em primeiro lugar? Ele saiu abraçando Labão, Betuel, não foi assim? A Bíblia diz que foi assim, não é? Ele saiu abraçando Labão, Betuel, dizendo: muito obrigado pela consideração de vocês para comigo.
Disse, Rebeca, vá arrumar suas coisas, a gente vai partir logo. Não foi assim que ele fez? E aí, então, ele foi comer, e depois que ele comeu, depois que ele descansou, foi que ele lembrou, rapaz, eu vou orar agradecendo ao Deus do meu Senhor. Não foi assim que ele fez? Não, não foi. Ele ouve a resposta da família, e a primeira coisa que ele faz é louvar a Deus. Agradecer a Deus. Espero que todos aqui façam isso. Sabe aquele emprego que você estava esperando? Sabe aquele vestibular que você prestou? A prova final do seu curso que você está há tantos anos debruçando e sofrendo para poder passar. E aí você recebe o resultado positivo. O que você tem feito? Eu quero acreditar, irmãos. A primeira coisa que vocês fazem é louvar a Deus, é dizer glória ao Senhor, porque a sua misericórdia me alcançou. Obrigado, Deus. Porque eu sei que eu não mereço, mas a tua boa mão tem me sustentado. Eu espero que seja isso, que todos nós façamos, irmãos. Mas se não é, a partir de hoje passe a ser. E depois disso, aí sim, você comemora com a sua família. Porque foi isso que Eliezer fez. O que ele fez? Vejam aí. Ele vai prestar seus respeitos à família de Rebeca. Vai presentear o irmão, vai presentear a mãe, o pai dela. Regozijando-se no Senhor. Porque a vontade de Deus foi feita. Grato ao Senhor. E grato àquela família que o acolhia. E muito bem acolhido. Sabe, irmãos, a gratidão é uma atitude fundamental. E eu posso dizer que inerente a uma alma piedosa. É o tipo da coisa que os crentes todos deveriam cultivar em todas as circunstâncias. Porque a gratidão é sempre uma resposta apropriada à bondade, à misericórdia e à fidelidade de Deus em Cristo. Bem como também, irmãos, um reconhecimento das bênçãos recebidas, não meritórias. Ainda que hajam bajuladores entre vocês dizendo, mas você mereceu, mas você é muito bom. A Bíblia frequentemente exorta os crentes a serem gratos. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E se você não percebeu ainda, no Novo Testamento, a gratidão é uma resposta essencial à salvação recebida por meio de Cristo Jesus. De uma alma consciente do perdão para a vida eterna. Ainda não temos um coração assim, irmãos. Um coração assim que devemos buscar no Senhor. E que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos? Ó Senhor.